Muito bem. Hoje nós vamos para Noé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Hebreus 11, 7. Eu queria andar mais rápido, mas eu tento, a semana que vem eu vou para lá e o Espírito me bota de volta. Então o versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ó Pai, da mesma maneira que o Teu Espírito inspirou o autor desta carta para registrar esta palavra, com a mesma graça e com o mesmo poder, fala conosco esta noite, para que haja edificação, salvação e alegria nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Noé é um exemplo de fé prática e obediente. Em um contexto de incredulidade e corrupção. A situação antediluviana era um caos. Se o mundo hoje está confuso, alguns estudiosos acham que aquele tempo era muito mais confuso e violento. Mesmo porque havia uns elementos estranhos que é difícil interpretá-los, os nefilins, super violentos, gigantes. Mas a cultura era terrível. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 6, os versos 5 e 6. Gênesis 6, 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse versículo agora que dá um nó aqui. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Esse é um dos textos que dá muita discussão. Deus não arrepende, se arrepende. Como é que é isso? Deus não se arrepende, mas Ele muda de ponto. Ele muda de posição diante das atitudes do homem. O que eu chamo a atenção aqui é essa continuidade da maldade em todo o desígnio do seu coração. O coração do homem é mau. O profeta Jeremias diz que o coração é mau e desesperadamente corrupto. Corrupto não é só a turma lá de Brasília. Corrupto é quem rouba uma folha de papel que não é sua. Corrupto é quem
trabalha com a mentira nesse mundo, mesmo mentiras brancas, porque tem um conceito de que há algumas mentirinhas que são suscetíveis a serem aceitas. Faz parte desse coração corrupto, desesperadamente corrupto. E eu faço parte dessa raça. E no tempo de Noé havia uma violência terrível. Mas os versículos 8 e 9, eles vão dizer alguma coisa que é interessante. Porém, dentro dessa cultura, Noé achou graça diante do Senhor. Eu vou dar um palpite da tradução aqui do hebraico, que eu acho que ficaria mais favorável, uma vez que ninguém busca Deus, e a Bíblia explica-se a si mesmo. Nós somos fugitivos de Deus, somos inimigos de Deus por natureza. E o meu palpite é que Noé foi achado pela graça, e não foi ele que achou graça. E eu vou deixar com os hebraístas para pegar a palavra zen, que quer dizer exatamente isto, uma graça imerecida o alcançou. E esse homem teve uma história resumida assim: era homem justo, que também eu faço essa correção para meu coração, um homem justificado, porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer pela sua própria justiça. A justiça do homem é considerada na Bíblia como panos podres de menstruação. Na cultura antiga não havia absorvente, é uma justiça fétida. Então ele não podia ser justo pela sua justiça, ele foi um homem justificado e foi um homem íntegro entre os seus contemporâneos. E aquilo que aconteceu com o nosso personagem de Enoque, ele andava com Deus. Ele tinha esse contato de comunhão com Deus. Sua história é descrita em quatro capítulos, 6, 7, 8 e 9. Ela é descrita desde o momento do seu chamado até um dos seus atos mais tristes, quando seu filho Cão abusou dele em razão de uma bebedice. Noé eu vou dar uma coisa interessante. A sua fé não é apenas de conhecimento, mas de confiança em Deus, que produz obediência. Fé que não tem obras é morta. Fé que não tem obediência precisa ser analisada com mais cuidado. Deus revelou a Noé que um juízo viria sobre a terra, algo sem precedente, um dilúvio que cobriria tudo. A fé de Noé começa com a disposição de ouvir e crer no que Deus havia falado, mesmo que fosse invisível e incompreensível. Vamos voltar ao texto de Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual
condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você presta atenção que ele foi divinamente instruído. Para ser divinamente instruído, precisa ouvir a palavra de Deus. Ele foi uma pessoa que estava disposta a ouvir e a obedecer. Crer e observar o que Cristo ordena. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Um velho cântico que antigamente nós cantávamos. Então ele começa por aí. Noé não tinha evidências físicas do dilúvio, mas confiou plenamente no que Deus disse. Depois, quando você quiser dar uma lidinha, lá no capítulo 2 de Gênesis, a terra era regada por uma neblina, não tinha chuva, não tinha esse processo de nuvens. E como é que vai ter dilúvio? Não tinha evidência. Coisas que... Mas ele creu. Porque a fé, segundo a definição do escritor aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Ele não tinha nenhuma evidência. Quando você ouvir uma pessoa dizendo assim, eu preciso ver para crer, você sai de perto dela. Porque ela não está fazendo não está entrando no terreno da fé. Ela está entrando no terreno da ciência, da comprovação. A fé, ela entra no terreno da palavra. Ela crê porque a palavra de Deus diz. O caso da gravidez de Maria ilustra muito bem isso. O caso de José não ter deixado Maria, porque num sonho Deus falou com ele. Não tem evidências. Se tem evidências, não é fé, é constatação, é ciência. A palavra de Deus é o fundamento da fé. E Noé se agarrou a ela, mesmo quando o mundo a desprezava. Ele segurou. Eu sei em quem tenho crido. Isto é aqui, Deus disse, e o assunto está encerrado. Deus continua falando por meio da sua palavra. Você tem escutado? Você tem ouvido Deus falar pela palavra? Quando uma pessoa diz, Deus me falou, eu digo, de que maneira? Porque tem uns que têm umas vozes internas, umas coisas. Foi pela palavra? A palavra de Deus continua sonora ao nosso espírito. Nós estamos ouvindo atentamente e confiando em suas promessas, mesmo quando não podemos ver como elas se cumprirão? O meu irmão Márcio hoje trouxe um estudo muito precioso pela manhã sobre essas questões de saber a vontade de Deus, saber a vontade na sua vida. Pega essa mensagem e ouça com muita atenção para pegar os parâmetros de como saber quando Deus está falando conosco. Nós temos um personagem que eu já citei aqui para vocês, que eu gosto de saber um pouco da vida dele, que é William Carey. Esse homem, ele era um sapateiro, depois se tornou um pastor, e enquanto ele lia a Bíblia, ele ficou profundamente impactado pelo chamado de Jesus, dizendo, ide por todo o mundo, pregai a todas as nações. Aquilo tomou conta da vida dele. Naquela época, a maioria dos cristãos acreditava que as missões para as outras nações
eram desnecessárias, porque Deus, Ele era soberano e Ele elegia quem Ele queria e Ele salvava como queria. A péssima interpretação sobre a eleição de Deus. Ele não sabia que há duas coisas andam juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas ele creu na palavra de Deus acima da tradição humana e decidiu que mesmo sem qualquer evidência de que teria sucesso, ele partiria para pregar o evangelho na Índia. O John Piper, que é um pregador americano muito precioso, ele disse, falando sobre Carey, ele disse assim, ele foi um dos poucos em sua geração que realmente acreditou na grande comissão como um mandamento que era ainda válido. E ele confiou na palavra de Deus acima da lógica humana. Quando Carey tentou convencer outros pastores a se reunirem à sua missão, um ancião batista lhe disse o seguinte: jovem, sente-se. Se Deus quiser converter os pagãos, Ele o fará sem sua ajuda ou a minha. Ele não encontrou suporte. Assim como Noé pregava sobre o dilúvio e ninguém acreditava. Carey falava sobre a missão e ninguém o levava a sério. Sem apoio financeiro, sem conexões, sem garantias de sucesso, ele partiu para a Índia em 1793 com sua esposa e seus filhos. Décadas de lutas. 7 anos sem converter uma única alma. Durante 7 anos, Carey pregou sem ver uma conversão. Assim como Noé construiu a arca sem ver chuva, Carey pregava sem ver frutos. Perdeu um filho, quase perdeu a esposa. Sua esposa sofreu um colapso mental devido às dificuldades na Índia, mas ele continuava. Ele traduziu a Bíblia para 44 línguas e dialetos. Misericórdia. Sem apoio financeiro, Carey dedicou a sua vida inteira para os indianos, para que eles pudessem ler a Bíblia em sua própria língua. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Carey não desistiu, porque ele confiava na palavra de Deus. E Deus disse: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Spurgeon, que já viveu mais para cá, depois do Carey, ele disse: Carey não viu evidências antes de ir. Ele simplesmente confiou que Deus manteria a sua palavra. Depois de 7 anos de fracasso aparente, ele batizou o seu primeiro convertido, de nome Krishnapal, em 1800. E a partir daí, milhares de indianos vieram a Cristo. Hoje Carey é lembrado como o pai das missões modernas, pois seu trabalho inspirou incontáveis missionários ao redor do mundo. Tanto Carey como Noé, ambos enfrentaram zombaria e oposição. Noé foi ridicularizado, Carey foi ignorado, ambos foram desprezados, ambos perseveraram porque confiavam que Deus tem palavra. Ele não muda e a sua palavra vai ser possível. A fé que muda as coisas, que transforma. A fé que obedece em meio à corrupção.
Vamos ver esse pedacinho do capítulo 11, verso 7, e como é que ele diz aqui? No início, a fé, instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou, preparou uma arca para a salvação da sua família. A fé de Noé o levou a agir. Ele não apenas creu, mas começou a construir a arca. Uma tarefa provavelmente 98 anos. Eu faço essa conta porque quando ele começou, o Sem estava nascendo. E quando o Sem saiu da arca, estava com 101. Então a arca ficou um ano na terra, depois ele saiu, dá uns 98 anos, fazendo uma arca, sem ver um pingo d'água. Agora, pensa em você, quando Deus fala uma coisa e passa 2 dias sem resposta. Como é que você fica? Eu não estou falando nem um mês. Hoje nós vivemos um tempo de agitação. Eu sempre conto essa história porque ela falou muito no meu coração. Quando meu pai foi para os Estados Unidos estudar, ele escreveu uma carta para o pai dele, lá de Missouri. Meu avô estava no Rio de Janeiro. A carta em ir e voltar levou 6 meses. Quando eu fui para o Rio de Janeiro estudar, meu pai escreveu uma carta para mim e entre vir e voltar levou 1 mês. Quando meu filho foi estudar aqui em São Carlos, eu falava com ele por telefone na hora. Essa mudança mexeu conosco. Hoje é tudo ontem. Criou uma cultura do imediatismo. E nós não sabemos esperar. Mas a Bíblia não muda. E o salmista diz: esperei pacientemente pelo Senhor. Esse pacientemente é pacientemente. Então ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu lhe clamei por socorro. Noé viveu em uma geração descrita como perversa e cheia de violência, mas ele continuou fazendo aquilo que divinamente ele foi instruído por Deus. Perseverou em sua tarefa, enfrentando a zombaria, o desprezo daqueles ao seu redor. Tem um memezinho que está correndo aí, da Arca de Noé, e o pessoal saindo subindo da água e dizendo: Noé, abre a arca, Noé, agora nós cremos. E Noé responde: faz o L. É um meme que está mostrando que nós fazemos as coisas e sofremos as consequências de nossa incredulidade. Isso pode ser, até para alguns, não real, mas o fato é o seguinte: quando Deus diz e você não crê, depois você vai querer fazer o L. Você vai querer fazer a coisa que não vai dar certo. Ou nós cremos, ou não cremos. O John Owen disse: a verdadeira fé não é passiva. Ela é manifestada por ações que demonstram temor
e amor a Deus, mesmo quando o mundo se opõe. Eu vou ficar aqui em cima disso. Falando da morte do meu velho homem, no acampamento Canaã, há mais ou menos uns 30 anos, um pastor de Curitiba debochou, falando: você acredita nisso, que o seu velho homem morreu? Eu disse: eu creio na palavra de Deus. E ele juntou-se com mais uma turma e, debochando, saíram rindo. E eu continuo crendo que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. E eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não tenho que me explicar, nem discutir com ele sobre qualquer coisa. O que a palavra de Deus diz é ponto pacífico. A obediência é dedo. Desculpa aí, meus irmãos, mas a coisa aqui não devia ter acontecido, aconteceu. A obediência a Deus muitas vezes nos coloca em oposição ao mundo. Estamos dispostos a agir com fé, mesmo quando isso significa ir contra as normas culturais, as narrativas e enfrentar a rejeição? Estamos dispostos a tomar esta antipatia do mundo para ficar firmes? Um terceiro aspecto que eu vejo aqui, que nessa fé, que condenou o mundo e salva a sua família. Parte final do texto diz assim: ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A fé de Noé e sua obediência eram o testemunho contra a incredulidade e a corrupção de sua geração. Sua vida de justiça expôs o pecado e a rebeldia do mundo. Noé não apenas salvou a si mesmo, mas também a sua família. Sua obediência teve impacto direto na vida daqueles que estavam sob sua liderança. Uma fé que não tem implicação com a nossa família, precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Deus opera na minha vida e na vida da minha família. Charles Spurgeon, falando, disse: a fé de um homem justo é um refúgio para aqueles que estão sob o seu cuidado. Noé não salvou o mundo, mas ele salvou sua casa. E isso é um grande triunfo. O mundo foi julgado. Eu gosto sempre de saber que todas as vezes que eu prego, eu tenho sucesso absoluto. Não tem uma vez que eu pregue a palavra de Deus que eu não tenha sucesso. Ou para a salvação daquele que crê, ou para juízo daquele que não crê. Absoluto. Noé foi o pregador de maior sucesso para a condenação. Nossas ações de fé influenciam aquele ao nosso redor. Aqueles que estão conosco e aqueles que estão por perto. Estamos vivendo de forma a apontar os outros para Cristo, especialmente nossa família. Agora à tarde, eu estava estudando e orando, e entrei no meu quarto, minha netinha estava dormindo. E é uma beleza olhar para ela assim, e eu disse: Senhor,
tão pequenininha. Talvez eu não veja ela moça, mas ela precisa da revelação de Jesus Cristo. Por misericórdia, traga ela a Cristo. E eu gosto muito de uma história de um médico, de um jovem que estava formando-se. E ele foi o orador da turma. E naquele discurso de formatura, ele contou: meu pai era um homem simples. Ele era um carpinteiro. E ele saía todos os dias muito cedo antes de eu acordar. E ele voltava muito tarde e eu já estava dormindo. Mas o meu pai, ele me disse para eu desatar o nó no lençol todos os dias. À noite, quando ele chegava, ele ia ao pé da minha cama e ele orava por mim. E ele lia a Bíblia para mim, ainda que eu estivesse dormindo. E ele dava um nó no lençol. Ele disse: eu sabia que aquele nó é o mesmo nó de Enoque. É nó que ninguém desata, porque é o nó que Deus dá para atingir a pessoa. Meu pai não foi um homem que me deu muitas informações, mas ele me mostrou o caminho que é Jesus. Noé foi uma pessoa que teve uma influência muito grande com a sua família. Um outro aspecto que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé não foi salvo porque era perfeito, porque era justo, mas porque creu em Deus. Eu ouso dizer, porque creu em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o autor da fé. Ele não é só autor da fé no Novo Testamento, ele é o autor da fé no Velho Testamento. E essa fé que Enoque teve é porque ele creu. Creu porque a graça o habilitou a crer. Nós não cremos sem a graça. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus, mas por uma coisa fora de série, o Espírito Santo trouxe a palavra e a palavra nos vivificou porque nós estávamos apegados ao pó. E aí o salmista diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Minha alma pegada à carne, ao corpo, ao pó, ela está morta com relação a Deus. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vivifica. A primeira coisa que acontece numa regeneração é a vivificação do Espírito Santo. Você não crê se não for vivificado. É quando somos vivificados pelo Espírito Santo que respondemos com a fé que Ele mesmo traz por meio da palavra. Um morto não pode reagir. Por isso que a nossa missão é pregar o Evangelho. Aprove a Deus salvar os que creem pela pregação da obra de Cristo crucificado, do Evangelho. Se você não crê, não é trabalho meu. Meu trabalho é pregar. E pregar a palavra de Deus. Noé tornou-se um exemplo para todos os que vieram depois, mostrando que Deus recompensa aqueles que confiam nele. E confiam nele porque Deus os vivificou por meio da sua palavra. Sua fé foi creditada como justiça, como no caso de Abraão.
Ele creu porque a graça o habilitou. O Dr. Sproul, que morreu há pouco tempo atrás, ele disse: a justiça de Noé não era sua própria, mas a justiça que vem pela fé em Deus, apontando para a justiça perfeita que seria revelada em Cristo. E eu não tenho dúvida que Noé não teve nenhum mérito, nem na construção da arca, nem na sua fé. Foi graça sobre graça. A verdadeira recompensa da fé é a justiça que nos justifica e que recebemos por meio de Cristo. Eu era um ímpio e agora sou justo. O que aconteceu? Fui crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele, e eu creio na palavra dEle. Crendo, estou justificado. Estamos vivendo como herdeiros dessa justiça, confiando plenamente na obra de Cristo em nossas vidas. Você confia que nenhuma condenação há para a sua vida para todo sempre? Se você confia, isso é um milagre. Foi Deus que fez. E é indissolúvel, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A fé de Noé desafia o ouvir a Deus, o obedecer com reverência e o perseverar em meio à incredulidade. Preste bem, são 3 coisas. Desafia o ouvir a palavra de Deus, o obedecer com reverência. Construir aquela arca foi uma coisa fantástica. Se Deus permitir, domingo que vem nós vamos falar sobre a arca, o modelo de Cristo, que é maravilhosa. Ele construía aquela arca, perseverando anos a fio. Alguém ia dizer assim, mas ele não tinha tecnologia que nós temos agora. Como é que foi? Eu quero falar sobre Elon Musk. Ele outro dia falou uma coisa, ressuscitando a tecnologia que nós perdemos. Ele diz, hoje nós falamos de tecnologia avançada. E a tecnologia que nós perdemos? Como foi construída? Como foram construídas as torres do Egito? E os grandes templos de pedra, cujos buracos na pedra só podem ter sido feitos a laser. Que tecnologia que nós perdemos? Que coisa é esta que nós admitirmos, que eu já falei isso domingo passado, eu acho que foi, que um Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertales, foi o começo? Não, meu irmão. Nós somos hoje talvez mais imbecis. O homem de Adão era uma mente fabulosa. Pôde fazer a taxonomia de todo esse universo, de todos os animais e plantas. Vem me dizer que houve uma evolução do conhecimento, quando hoje nós não conseguimos guardar o telefone da esposa. Se não usar esse maldito, nossa mente está emburrecendo e diminuindo o número de neurônios em funcionamento. Na Universidade de Harvard, há 100 anos atrás, para entrar no curso como prova, você tinha que fazer de cabeça uma conta de multiplicar de 20 números vezes 3 números sem papel. Então o professor dizia 5, 7, 9, 8, 6, 9, 4, 3, 20 números.
multiplicado por 7, 4, 3. Você tinha que gravar tudo aquilo que ele disse, multiplicar e fazer a conta de cabeça. Isso há 100 anos atrás. Hoje a moça do supermercado não sabe 10 menos 2,5. Ela tem que fazer a continha, ela não sabe fazer. Para lhe dar o troco. Evolução. Noé trabalhou com uma tecnologia que nós não sabemos e ele ouviu Deus, ele obedeceu com reverência e ele perseverou, e a sua vida é um exemplo de que a fé transforma tanto o crente quanto aqueles ao seu redor, preparando-os para o julgamento e a salvação. Quem crê, está salvo. E quem não crê, já está condenado. João Calvino, ele disse o seguinte: a fé de Noé nos ensina que mesmo diante das circunstâncias impossíveis, a confiança em Deus nos dá força para cumprir o que Ele nos ordena. É uma fé que não vê dificuldades, porque nós sabemos que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Assim como Noé foi chamado a confiar em Deus e a agir, também nós somos chamados hoje a viver pela fé. Que a nossa vida seja um testemunho de justiça, que